O Ministério da Saúde define a atenção domiciliar como modalidade de atenção à saúde prestada em domicílio, ou seja, fora do espaço hospitalar e dos ambulatórios de especialidades, e caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, garantindo continuidade de cuidado, possibilitando maior rapidez na recuperação dos pacientes, maior autonomia e otimização dos leitos hospitalares. Quem é o responsável pela assistência domiciliar? A maior parte da atenção domiciliar no Sistema Único de Saúde é realizada na atenção primária à saúde. Assim como as demais ações desenvolvidas na APS, a atenção domiciliar deve ser organizada de acordo com os princípios do SUS, tendo a família como foco da atenção e devendo ser prestada de forma a garantir resolutividade e continuidade da atenção. Vantagens das visitas domiciliares: a articulação de vários pontos da rede de atenção à saúde, a otimização do uso de leitos e recursos hospitalares, a ampliação do acesso aos serviços por usuários acamados ou domiciliados, além de representar uma solução importante para a sobrecarga das portas de urgência, diminuindo custos hospitalares e internações desnecessárias. Da perspectiva do usuário, busca a humanização do cuidado e a ampliação da autonomia, promovendo maior qualidade e resolutividade do cuidado. Portanto, a atenção domiciliar realizada pela PS tem contribuído para gerar assistência mais humanizada e resolutiva. Ferramenta essencial para o cumprimento de princípios como a ampliação do acesso ao acolhimento, à equidade, à humanização, à integralidade do cuidado, à longitudinalidade e à continuidade do cuidado. Minimiza a fragmentação do cuidado quando inserido nas linhas de cuidado, fundamentadas nas necessidades da pessoa e das famílias. O planejamento se desenvolve a partir das seguintes etapas: 1. Mapeamento dos pacientes que necessitam de atenção domiciliar e suas demandas, as quais podem ser identificadas nas visitas dos agentes comunitários de saúde ou de outro membro da equipe, no acolhimento do UBS ou mesmo trazida de forma espontânea pelo paciente ou familiar. 2. Revisão de prontuário e outras informações existentes, a fim de organizar e planejar a assistência. 3. Discussões da equipe para que as ações sejam agendadas e programadas para atender às necessidades do indivíduo, organizando os objetivos a serem alcançados, as ações a serem desenvolvidas, os profissionais responsáveis mais adequados para cada caso e também o estabelecimento dos casos prioritários. 4. Em alguns casos, será necessário realizar os encaminhamentos para serviços de referência e solicitações de exames complementares, além de organizar a coordenação de cuidados. Além do planejamento dos cuidados e da organização da agenda, é essencial a estruturação dos materiais de apoio que serão necessários, como meios de transporte, equipamentos, insumos, medicamentos, prontuários, formulários e receituários a serem utilizados em cada visita. Visita de avaliação inicial. Em geral, a visita de avaliação inicial é mais frequentemente efetuada pela enfermeira, mas pode ser efetuada pelo agente comunitário de saúde, o auxiliar de enfermagem ou mesmo o médico. Nessa visita devem ser levados materiais e medicações apropriados para o atendimento do caso, atualizando maleta de atendimento domiciliar, um formulário para registro de atendimento e depois é necessário registrar o atendimento no prontuário do usuário, assim como encaminhar o caso a uma nova reavaliação. É a partir dessa avaliação que será possível a elaboração do plano de acompanhamento que possibilite a maior funcionalidade e a melhor qualidade de vida possível. Quem faz a visita domiciliar tem a oportunidade de entender o verdadeiro contexto de vida das pessoas, colocando o profissional que faz a atenção domiciliar em uma posição crucial para adequar os cuidados de acordo com as possibilidades reais das pessoas e seus cuidadores e familiares. Reunião pós-avaliação inicial. Nessa reunião, será definido se o caso necessita de uma modalidade de atenção domiciliar e também será estabelecido o plano terapêutico, os objetivos perseguidos, o prazo para a obtenção dos objetivos, a frequência das visitas e os profissionais responsáveis por estas. Poderá também ser definido se há necessidade do apoio do NASF e de outros serviços conexos, assim como os encaminhamentos para especialistas ou exames complementares. Implementação do plano de intervenção domiciliar. A implementação do plano de intervenção domiciliar necessita da apresentação ao paciente, ao cuidador e aos familiares, assim como do consentimento esclarecido e, se possível, registrado. Avaliação e controle da assistência domiciliar. Deve-se avaliar periodicamente os resultados da assistência domiciliar prestada. Além da satisfação do usuário, podem-se destacar alguns indicadores de processo e de resultados, como indicadores de processo: número de atendimentos na atenção domiciliar por categoria profissional existente,
número de reuniões com grupos de cuidadores, número de discussões de casos em equipe, número de visitas, número de planejamentos integrados. Indicadores de resultado: taxas de internações ou reinternações hospitalares e taxas de alta por recuperação. Critérios de elegibilidade: no que se refere aos aspectos clínicos, os usuários acompanhados em atenção domiciliar se enquadrarão em alguma das situações, como usuários acamados e ou restritos ao domicílio, de forma temporária ou permanente, incluindo condições clínicas como desestabilizações pós-operatórios, situações agravadas de saúde mental, entre outros, situações específicas ligadas ao ciclo de vida, como adaptações iniciais de puerpério, redução de mobilidade transitória ou permanente de idosos, usuários com arranjos sociofamiliares e econômicos frágeis, com efeitos diretos ou indiretos em seu estado de saúde, usuários com comprometimentos cujas origens possam ser melhores esclarecidas com o conhecimento do contexto doméstico e familiar a partir de visitas investigativas, a exemplo de crises frequentes de asma, situações ou problemas novos na família relacionados à saúde ou que constituam risco à saúde, como morte do provedor, abandono de um dos genitores, situação financeira crítica, entre outros. Além da indicação clínica da assistência domiciliar, para os casos de cuidados continuados, devem ser observadas também questões administrativas para a definição de elegibilidade, como se o usuário reside na área de abrangência da equipe ou unidade, consentimento do cuidador ou paciente com assinatura de termo de consentimento informado, pactuações sobre a presença de cuidador em acordo com o grau de dependência funcional que o usuário apresentar e a presença de um ambiente domiciliar minimamente adequado conforme a Anvisa. Isso inclui fornecimento de água potável e energia elétrica, espaço físico para um leito e os equipamentos necessários para assistência, meios de comunicação e acesso para veículos de emergência. Atendimento a pessoas e locais específicos. É de responsabilidade da equipe de atenção primária à saúde avaliar e atender pessoas em estabelecimentos especiais que estejam dentro de sua área de atuação, como unidades de acolhimento, que são os abrigos, e residências terapêuticas. Visitas domiciliares de urgência. Situação em que normalmente um familiar, cuidador, vizinho ou a própria pessoa aciona a equipe devido a uma determinada intercorrência referida como urgente. Tal situação pode colocar os profissionais em dúvida sobre como agir e qual a melhor decisão. Assim, é importante acordar na equipe que, em situações supostamente urgentes ou emergenciais, os profissionais, especialmente médico e enfermeiro, estejam capacitados e seguros para a tomada de decisão, levando em consideração as informações recebidas, avaliando cada caso e tomando a melhor conduta possível. Para que os profissionais possam facilitar a classificação de risco e auxiliar na tomada de decisão, faz-se necessária a obtenção do maior número de informações relevantes possíveis. Alguns passos sugeridos para a avaliação da visita domiciliar de urgência são: qual o motivo da solicitação da visita domiciliar de urgência? Existe gravidade no caso, considerando história clínica, sinais ou sintomas? O paciente é conhecido da equipe, conhecido por meio de lista de problemas e histórico do prontuário? Após a avaliação da demanda, a visita deverá ser realizada no momento do chamado ou poderá ser organizada para o turno ou dia seguinte? É caso para chamar a SAMU ou remoção para serviço de urgência ou emergência? O caso é para médico ou enfermeiro? O paciente reside próximo ao BS? Caso longe, ele necessita do meio de transporte? Nesse sentido, não se pode, evidentemente, fazer apenas aquilo que é urgente. Também é necessário dedicar-se ao que é de fato importante. O cuidador pode ser um membro da família ou comunidade, que deve atuar como um colaborador para a equipe de saúde e para a família. Cria-se um vínculo de trabalho solidário para alcançar um mesmo objetivo: manter as melhores condições de saúde e de conforto para o paciente. Esse pode ser alguém que não possui uma formação técnica específica na área da saúde. É um dos membros da família, amigo ou pessoa próxima que se dispõe a assumir da melhor forma possível essa função. Ou é a pessoa da comunidade que foi adquirindo experiência cuidando de pessoas doentes. Ou faz parte de uma parcela de profissionais com formação técnica de enfermagem que exerce sua profissão nesta modalidade de atividade. As principais áreas de orientação aos cuidadores que podem ser abordadas, conforme necessidade, são: higiene oral, alimentação, diálogo em caso de dificuldade de comunicação, alimentação em disfágicos, posicionamento no leito, manuseio da pessoa com dependência, transferências posturais, prevenção das perdas funcionais de dependência, prevenção do envelhecimento ativo, prevenção das quedas e acidentes,
indicações e requerimentos para oxigenoterapia domiciliar, controle da dor, prevenção de úlceras de pressão, cateterismo intermitente, manipulação do catéter urinário, manuseio de sondas e infusão de dietas enterais, preparação de dietas enterais e higienização dos utensílios. Agentes comunitários de saúde da UBS-ESF São Jorge relataram que buscam visitar, primeiramente, as famílias consideradas prioridades, isto é, que estão em alguma situação de vulnerabilidade, como os pacientes acamados, com comorbidades, crianças, idosos e gestantes. Assim, quanto maior o score de risco de uma determinada família, mais visitas e atenção são direcionadas. O atendimento prestado inclui levar um médico até a residência, quando necessário, realizar a entrega de receitas, exames, materiais de curativos e mesmo de medicamentos, já que muitos usuários estão impossibilitados de se deslocarem. As visitas contribuem para a prevenção de doenças, bem como para a ampliação da adesão ao tratamento pelos usuários. Diariamente, no mínimo 8 famílias são visitadas. Através das visitas, são levantados dados epidemiológicos fundamentais para a prestação de atendimento em saúde direcionado e com qualidade. Em relação aos perfis socioeconômicos dos usuários atendidos pela UBS, são nítidas as diferenças entre as microáreas atendidas, o que inclui famílias de classe média e famílias de baixa renda. Por meio do cadastro de cada família, é possível detectar algumas vulnerabilidades. Há casos de vítimas de abusos, violência doméstica, além de situações de insegurança alimentar e de baixa renda. Em relação a essas vulnerabilidades, há um trabalho integrado entre a UBS, o Conselho Tutelar, o CRAS e o CAPS, questionado sobre o vínculo desenvolvido entre os agentes comunitários de saúde e os usuários, foi relatado que, devido à alta rotatividade de médicos na UBS, o papel do agente comunitário de saúde torna-se ainda mais importante, visto que muitas famílias são acompanhadas há anos pelo mesmo agente, estabelecendo um vínculo mais efetivo entre UBS, agente e usuário. Ainda compartilharam as principais dificuldades que enfrentam no seu exercício profissional, podendo ser citada a sobrecarga de trabalho em vários momentos, pois além das visitas domiciliares, também realizam trabalho interno na UBS, como por exemplo, o lançamento de dados das visitas no sistema. Ademais, os agentes não contam com recursos tecnológicos suficientes fornecidos pela UBS, como um celular e um tablet, especificamente voltados para a realização de visitas. Assim, as informações são coletadas por fichas manuais e passadas para o sistema posteriormente. Ainda contam com somente 2 computadores. Também a resistência por parte de algumas pessoas em recepcionar os agentes e realizar o cadastramento. Os agentes comunitários de saúde relataram que considerariam ideal que cada agente fosse responsável por até 150 famílias. Felizmente, a UBS recebeu recursos pelo Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, PEMAC, há alguns anos, o que permitiu que uma motocicleta fosse adquirida, facilitando o deslocamento, o qual representa uma dificuldade.